Olá, povo de Deus, chegando com mais uma resposta em graça para você que nos assiste através do nosso canal no YouTube e para você também que nos assiste através da nossa página no Facebook e do nosso perfil no Instagram. Igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito, perfeita, santa de Deus. Vamos à pergunta então do Resposta em Graça. Pergunta: Jesus ordenou que os discípulos batizassem nas águas. Mateus 28, 19. Como pode o seu ministério não realizar batismo? Vamos lá então a essa pergunta, que foi nos feita sobre Jesus ordenou que os discípulos batizassem nas águas. Mateus 28, 19. Como pode o seu ministério não realizar batismos? Batismo nas águas, a gente está falando. Bom, a resposta, gente, quando analisamos com mais afinco a questão de Mateus 28, 19, coloca o texto aí para nós, Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, olhando para esse texto, eu estou usando, qual é a versão aqui? Eu estou usando a King James atualizada. Quando analisamos com mais afinco a questão de Mateus 28, 19, vemos que, na verdade, Jesus não ordenou o batismo nas águas naquela ocasião. Se pensarmos bem, essa suposta ordem nem faria sentido, uma vez que Jesus já havia realizado o batismo definitivo na cruz. Então, quando analisamos com mais afinco a questão de Mateus 28, 19, vemos que, na verdade, Jesus não ordenou o batismo nas águas naquela ocasião. Se pensarmos bem, essa suposta ordem nem faria sentido, uma vez que Jesus havia realizado o batismo definitivo na cruz. Uma breve conferida no contexto bíblico, somado a uma pesquisa na história dos manuscritos, nos ajuda a entender esse ponto. Primeiro, note que no texto, Jesus teria ordenado a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no início da história cristã, antes da revelação da graça, os discípulos batizavam em nome de Jesus Cristo. Olha Atos 2:38, vamos ver esse texto. Atos, capítulo 2, versículo 38. Coloca aí. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja bem, meus queridos. Então, aqui já respondemos um primeiro ponto. Note que o texto Jesus teria ordenado a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no início da história cristã, antes da revelação da graça, os discípulos batizavam em nome de Jesus Cristo. Ou seja, totalmente diferente do suposto mandamento de Jesus. Segundo, na tradução bíblica de Shentove, não consta a parte que fala do batismo. Também não consta na Bíblia Peshitta, e nem nos escritos do bispo historiador Eusébio de Cesareia, anteriores ao primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., onde o texto aparece assim, traduzido para o português. Deixa eu mostrar para vocês. Então, onde o texto aparece assim, traduzido para o português, na tradução bíblica, então, de Shentov, não consta a parte que fala do batismo. E também não consta na Bíblia Peshitta, e nem nos escritos do bispo historiador Eusébio de Cesareia, anteriores ao primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., onde o texto aparece assim traduzido para o português. Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações em meu nome.
Mateus 28, 19. Né? Então, nessa escrita, né, escrita do bispo, do historiador Eusébio de Cesareia, anteriores ao primeiro concílio em Nicéia, em 325 depois de Cristo, o texto aparece então traduzido para o português. Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações em meu nome. Não aparece batismo. Então, certamente essa parte do batismo fora acrescentada pela tradição religiosa para justificar a ideia da Trindade. Porém, mesmo que Jesus tivesse ordenado o batismo aos seus discípulos, é óbvio que ele teria feito isso, pois ainda não era o tempo. Né? Ainda não era o tempo. Vamos ver João 16, 12. Ainda não era o tempo para revelar o verdadeiro batismo. João, capítulo 16, versículo 12. Coloca aí. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Então, é óbvio, né, que ele teria feito isso, pois ainda não era o tempo para revelar o verdadeiro batismo. Então, o fato incontestável é que o entendimento do batismo genuíno, batismo verdadeiro, só vem através da revelação de Paulo. Vamos ver isso, Romanos 6, versículo 3 e 4, e isso aconteceu anos depois da ressurreição de Cristo. Vamos ver Romanos 6, Romanos 6, versículo 3 e 4. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Veja bem, batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, Paulo, não por acaso, Paulo disse: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Veja bem, com 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Veja bem, Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras de sabedoria, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ou outra tradução, eu vou pegar aqui a NVI, que vai dizer assim: não seja anulada, aniquilada. Vamos ver, não seja esvaziada também. A NVI. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, pois não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. É a mesma da linguagem King James atualizada, que é a NVI. Vamos ver a ACF. Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Mais uma aqui. Vamos ver a Almeida. A nova Almeida atualizada. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então tá aí. Certamente, então, essa parte do batismo foi acrescentada pela tradição religiosa para justificar a ideia da Trindade. Porém, mesmo que Jesus tivesse ordenado o batismo aos seus discípulos, é óbvio que ele teria feito isso, né, pois ainda não era o tempo para revelar o verdadeiro batismo, que seria a sua morte. Então, o fato incontestável é que o entendimento do batismo genuíno só veio através da revelação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, anos depois da ressurreição de Cristo. Não por acaso Paulo disse: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho.
Mais uma resposta para você. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Nas próximas, tem mais perguntas aqui a respeito do batismo. A gente vai estar falando isso, tá bom? Por enquanto, era essa pergunta que foi nos feita. Jesus ordenou que os discípulos batizassem nas águas. Como pode ser um ministério não realizar o batismo? Está aqui respondido, então reveja esse vídeo. Vai ter outros vídeos que a gente vai estar falando sobre a questão do batismo nas águas. Então, convido você a acompanhar os próximos vídeos. Resposta em graça para você que está com a gente aqui no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e também deixe a sua pergunta.